de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar, principalmente para quem está chegando agora. Esse é o maior podcast do segmento de postos de serviços do Brasil. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, muito importante para o nosso negócio no dia a dia, principalmente para você, revendedor, revendedora, gerente, que nos acompanha em diferentes canais de treinamento, de conteúdo e nos nossos treinamentos. A pergunta que vocês sempre fazem, né, que é a pergunta de milhões é: o que realmente atrai o cliente para o nosso estabelecimento, para o nosso posto de serviço? Será que é o preço? Será que é a localização? Será que tem alguma outra coisa que faz esse consumidor final escolher o seu posto ou deixar de escolher o seu posto em detrimento de outro? Pois é isso que nós vamos discutir aqui nesse conteúdo de hoje. Porque a gente sabe, né, que as vendas elas vão muito além da bomba, né? A gente sabe que entender o comportamento do consumidor hoje é fundamental no nosso dia a dia, né? Os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes, buscando cada vez mais experiência, e a gente vai perceber aqui nesse conteúdo que tem várias nuances aí nessa escolha. A gente sabe que essa experiência ela pode estar muito atrelada, não só ao valor, mas a questão da fidelidade, os diferenciais, produtos, horário. Lógico, a gente falou aqui de localização, a localização também pode ser uma dessas opções, mas o que mais? É isso que a gente vai ver aqui. E para bater esse super papo, eu convidei o consultor Renato Isquaiela, que é especialista em atendimento e comportamento de consumo, com uma bagagem de mais de 20 anos no varejo e na formação de equipes comerciais. Ele também é consultor e facilitador de treinamentos da Praxis Business, que é uma das nossas parceiras, né? E que é especializada em varejo e em canais de vendas. E um recado super importante antes de passar aqui para o Renato, tá? O Tanque Cheio, ele passa a ter a periodicidade quinzenal. E a gente continua mantendo o nosso compromisso de levar conhecimento como estratégia de negócio. Então, quinzenalmente, a gente está por aqui. Bom, dito isso, deixa eu trazer o Renato aqui. Tudo bem, Renato? Prazer enorme falar com você, né? E eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser muito recheado de informações e de expectativa para quem está nos acompanhando aqui. Fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Olá, Karen. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero poder agregar, poder compartilhar algumas experiências. É um tema realmente bastante relevante. E eu espero poder contribuir aí com o público para tirar um pouco essas dúvidas, desmistificar algumas coisas. Como você bem falou, né, eu tenho uma experiência, na verdade, já bem mais do que os 20 anos. Eu estou há 35 anos, né, no mercado. Atuei em algumas multinacionais no começo da minha carreira. De 10 anos para cá, eu venho atuando como consultor e sempre estudando, sempre trabalhei na formação de equipes, desenvolvimento de projetos, entendendo comportamento de consumo, comportamento de demanda e buscando adequar, né, todos os processos e as pessoas para que possam atender esses novos requisitos do mercado e dos consumidores. Vamos lá. Bom, professor, então começando aqui com o nosso conteúdo, né, eu queria trazer nessa primeira pergunta uma provocação, para a gente aquecer esse papo aqui. Na sua opinião, com toda a sua experiência, sua expertise, por que o combustível ele não é mais o atrativo principal de um posto hoje em dia? Boa pergunta, Karen, e realmente é uma provocação. O combustível de alguns anos para cá e vem sendo cada vez mais, se tornou um commodity, né? Então, a maioria dos consumidores, eles não sabem exatamente explicar, entender e, além disso, perceber, né, a diferença, né, no combustível, né?
quando a gente fala de gasolina ou de etanol, né? Então, até porque essa percepção, ela está muito relacionada à forma como as pessoas dirigem, né, os seus veículos, né? Existe uma percepção muito grande em relação a consumo de combustível. Quando o combustível é melhor, teoricamente, o veículo tende a ter um consumo mais atrativo, né? Mas isso pode não ser verdade, porque depende muito do jeito que a pessoa maneja esse veículo, do jeito que ela pilota, né? Tem gente que tem o pé um pouco mais pesado, um pouco menos pesado, né? Dirigir, trafegar em rodovia ou em cidade. Então, essa questão, né, do combustível ser um atrativo, eu acho que isso perdeu e vem perdendo cada vez mais essa posição, né, na cabeça do consumidor. As pessoas escolhem, né, um posto de combustível não mais pela qualidade do combustível, né, uma vez que eles percebem uma certa credibilidade, eles ficam nesse posto, independente de preço ou de qualquer outro aspecto, tá? Então, pelo combustível virar commodity e essa sensação de que eu não consigo perceber a diferença, né? Então ele deixou de ser um atrativo. Renato, e com base na sua resposta, né? Então, esclarece para a gente o que de fato faz, então, um consumidor escolher um posto em detrimento do outro, né? O que seria, talvez, aí os fatores, né? Os fatores, decisores aí desses clientes para escolher realmente um posto específico? Os consumidores hoje, eles buscam muita conveniência, tá? Isso não quer dizer que seja somente a loja de conveniência. Eles buscam conveniência de uma forma geral. Então, a aparência do posto, né, os serviços, principalmente, que ele oferece, a qualidade do atendimento, a própria loja de conveniência, né? Então, isso faz com que os consumidores eles possam optar, né, e escolher por serviços mais atraentes, né? E não somente o preço do combustível. As pessoas querem se sentir bem, querem um lugar agradável, seguro, para ficar uma parte do seu tempo num estabelecimento que possa oferecer isso de forma agradável. E aí sim eles podem aproveitar e abastecer o seu veículo, tá? É assim que hoje as pessoas buscam postos de combustível. E aí, trazendo um pouquinho para a loja de conveniência, que é também um negócio dentro de um posto de serviço, o que de fato, né, faz com que essa loja de conveniência seja aí um diferencial para esse consumidor que vem atrair, fidelizar esses clientes para esse negócio, lojas de conveniência? A loja de conveniência, um grande diferencial que pode atrair consumidores é a praticidade e a variedade, tá? Então, a variedade de produtos que ela oferece e a praticidade. Como a gente sabe, né, o tempo ele é muito escasso, a vida das pessoas está se tornando cada vez mais corrida, né, e você parar hoje para comprar um determinado produto num supermercado, por mais que isso seja uma ação rápida, leva 10, 15, 20 minutos. Né? Então, quando você encontra um produto, lógico que aí a gente não está falando que a loja de conveniência tem que ter todos os produtos que o supermercado tem, mas aquilo que as pessoas mais buscam enquanto estão na rua, isso pode atrair bastante, tá? Então, por exemplo, eu tenho um estabelecimento aqui, um posto de combustível, que é onde eu abasteço, ele oferece pão francês a cada 30 minutos, né? Ele mesmo assa o pão francês e você tem pão francês quentinho saindo a cada 30 minutos. Eu parei de ir na padaria, né? Então, o que eu faço? Toda vez que eu quero comprar um pão francês, eu vou nesse posto de combustível e aproveito para abastecer meu carro, né? Isso é um exemplo, né? Eles têm uma variedade muito grande de outros produtos que eles oferecem e podem proporcionar praticidade e variedade dentro do mesmo estabelecimento. Eu acho que isso é o grande segredo
né, que não é tão segredo assim, mas que pouca gente pratica. Renato, me tira uma dúvida. Esses serviços adicionais, né? De fato, eles alavancam, dentro da sua experiência, né? Eles alavancam realmente, aumentam as vendas, trazem aí mais resultados. Até que ponto, né, esses diferenciais, eles podem realmente impactar aí no resultado financeiro do posto? Quando a gente fala de resultado financeiro, nós estamos falando de vender mais, né? E quanto maior é a permanência do cliente no estabelecimento, maior é a chance que ele tem de comprar e de consumir algum tipo de produto. Então, esses fatores, principalmente loja de conveniência, eles aumentam muito o tempo de permanência do cliente no estabelecimento. E isso faz com que o cliente se sinta mais atraído em consumir uma bebida ou algum alimento, né, ou até mesmo parar para um pequeno break, aí, um pequeno espaço, né, no seu dia, onde ele vai poder relaxar um pouco, né? Existe muita questão de falar ao celular enquanto dirige, então as pessoas procuram lugares seguros para poder parar, para poder falar ao celular. Então o posto de combustível, ele passou a ser um ponto de parada. Quanto mais eu consigo ter esse estabelecimento como um ponto de parada e ter produtos e serviços atrativos para o consumidor, mais tempo ele vai ficar lá e mais propenso ao consumo, maior propensão ao consumo ele vai ter. E isso vai alavancar diretamente os resultados aí de vendas e financeiro. Uhum. E quando a gente fala de troca de óleo, né, que é um outro negócio dentro do posto de serviços, com a sua experiência, o que a gente pode falar dessa unidade? Como que a gente também pode explorar melhor esse negócio e talvez conseguir conquistar e atrair mais clientes, fidelizar clientes para esse nosso negócio? Maravilha, Karen. A troca de óleo deixou de ser uma simples troca de óleo, como era no passado, na época que eu tinha 18 anos, algum tempo atrás, onde a gente levava o carro para simplesmente trocar o óleo, né? Uhum. A área de troca de óleo, que a gente comumente chama, né? Ela virou uma área de pequenos reparos e pequenos serviços, né? Então, ali você tem uma troca de pastilha de limpador de para-brisa, em alguns lugares pode ter até a troca de alguma lâmpada, alguma manutenção corretiva rápida, né? Então, troca de filtros, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro do ar-condicionado, né? O filtro de ar do próprio motor do veículo. Então, existe uma série de outros produtos que podem ser agregados na área de troca de óleo para fazer com que essa área seja muito mais do que uma troca de óleo, tá? Essa área, ela estando próxima à loja de conveniência, isso também ajuda muito, porque os consumidores, os clientes acabam deixando o veículo nessa área para fazer uma troca, né, de algum tipo de produto, né, ou de serviço, ou seja, até mesmo uma troca de óleo, e acabam indo para a loja de conveniência, onde tem um espaço adequado para ele aguardar que esse serviço seja feito, e aí tem um consumo de um café, um consumo de uma bebida, um consumo de um alimento, né? Então, mais uma vez, né, repetindo, você proporciona um maior tempo de permanência daquele cliente no seu estabelecimento. Os grandes investimentos hoje em marketing, eles são para atrair o cliente, né? Mas a gente precisa converter isso, né? Então, fazer a atração do cliente para um estabelecimento, no caso de um posto de combustível, é super importante. Mas se eu não conseguir converter isso em negócio, esse investimento que eu fiz em atração, ele não vai significar resultado, ele vai significar uma despesa, tá? Então, a troca de óleo hoje com variedade, com diversidade e próxima, né, no ambiente seguro, no ambiente agradável e muito próxima da loja de conveniência, isso ajuda muito a proporcionar um maior consumo dentro do estabelecimento. Legal. E como que fica a questão do atendimento, né? A gente tem percebido muito isso no dia a dia dos estabelecimentos, não só de postos de serviço, mas de varejo no modo geral, né? E
talvez esse seja realmente o grande diferencial competitivo do nosso dia a dia. Karen, você falou tudo, eu não quis complementar, porque eu imaginei que a gente fosse entrar nesse assunto. Não adianta você ter uma estrutura bem montada, né, variedade de produtos, né, e de serviços para oferecer para o consumidor naquele estabelecimento, se você não tiver um bom atendimento. E aí nós estamos falando de pessoas, né? Essa conversão, por mais que nós falamos de empresas, né, essa conversão, né, em negócio de venda, ela acontece de pessoa para pessoa, né? Eu costumo dizer que os negócios são feitos entre CNPJs, mas as transações elas são feitas entre CPFs. Então você precisa ter realmente pessoas bem preparadas, pessoas com credibilidade, que mostrem o seu potencial, que possam gerar credibilidade e confiança para os clientes. Eu sempre troco óleo do meu carro num determinado posto de combustível que eu estou acostumado a ir. Por quê? Porque uma vez que eu fui lá, eu pedi para trocar o filtro do ar-condicionado, era o filtro de ar do motor, e eu fui para a loja de conveniência tomar um café enquanto esse serviço era feito. E o operador da troca me procurou dentro da loja de conveniência, levou o filtro de ar, mostrou para mim e falou assim: por que o senhor quer que troque esse filtro de ar? Falei, não, porque eu acho que já está na hora de trocar, né? Pela quilometragem. Ele falou assim: olha, o senhor deve estar equivocado, porque esse filtro de ar está em excelente estado. Eu fiz uma limpeza e ele pode ser utilizado novamente, e o senhor pode trocar esse filtro na próxima troca de óleo. Não precisa trocar agora. Poxa, aquilo para mim causou um impacto tão positivo em termos de confiança, de credibilidade, que eu agora troco óleo sempre no mesmo lugar, né? E recomendo isso para os meus amigos. Olha, vai naquele posto de combustível, porque as pessoas estão preparadas, trabalham de forma ética, honesta, né? E tem tudo que você precisa naquele posto. Então é isso, é ter pessoas preparadas para isso, né? Processos são muito importantes, mas pessoas também complementam os processos e têm uma responsabilidade muito grande para fazer essa conversão em negócios, que é o que todo mundo busca. Eu senti na sua fala, né, que esse atendimento, ele teve esse olhar empático aí, né, que é entender a sua necessidade, mas não querer vender só por vender, né, trazer essa empatia, essa humanização aí pro processo de atendimento. E que a gente sabe que isso é muito falado, mas a gente sabe que também é muito difícil, às vezes, de visualizar isso. Eu queria ver, assim, se você tem algum exemplo prático, algo que poderia trazer para tangibilizar aqui para a nossa audiência em relação a esse atendimento com mais empatia. Quando a gente fala de empatia, é uma palavra que tá na moda, é usual, né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Eu discordo. Eu acho que empatia não é só isso. É se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, pensar com a cabeça dele, pensar da forma como ele pensa, né? Perceber as coisas da forma como ele percebe. Esse exemplo que eu acabei de falar, da troca do filtro de ar, é um exemplo muito bom para a gente falar de empatia. Você vê que o frentista, né, quando ele estava trocando óleo, ele me procurou na loja de conveniência e ele me perguntou: por que o senhor quer trocar o filtro de ar do seu carro? Né? Ele não chegou falando para mim que aquele filtro de ar não precisa trocar. Ele veio me perguntando: por que o senhor quer trocar isso aqui? E aí eu respondi para ele. Com base na minha resposta, ele formulou a argumentação dele, né? Ou seja, ele se colocou no meu lugar. Se eu tivesse respondido para ele assim: não, eu quero trocar porque, independente se o filtro está bom ou não, é a minha programação de troca de óleo com o filtro do ar, né? Mas eu disse para ele que eu achava que tinha que trocar, né? Porque por causa da quilometragem.
Ou seja, ele me entendeu, ele compreendeu aquilo que eu estava percebendo e aquilo que eu estava sentindo, e ele preparou uma argumentação para isso. Eu acho que isso é empatia, tá? Não é simplesmente se colocar no lugar do outro, é pensar como o outro pensa, é entender como ele entende, e é perceber as coisas do jeito que ele percebe. A partir daí, quem trabalha com atendimento, que tiver essa habilidade de fazer esse processo, como eu expliquei agora, dificilmente você vai perder uma venda. E quando você fala, né, sobre empatia e tal, eu queria trazer agora para o perfil da equipe, né? Você acha que isso também, na sua opinião, né, na sua vivência, isso faz diferença? A gente tem ouvido falar muito sobre essa questão de ter uma equipe com mais maturidade, né, com pessoas mais maduras. Essa é uma tendência de mercado? O que você tem visto por aí? O que você pode trazer para a gente aqui com relação a esse aspecto? Quando a gente fala de atendimento, Karen, eu tenho percebido, não só no segmento de combustível, de postos de combustível, mas no segmento de serviços em geral, que as empresas estão buscando equipes um pouco mais maduras, tá? Isso não quer dizer que os mais jovens não estejam preparados para isso ou não possam se preparar para isso, tá? Mas uma equipe um pouco mais madura, em termos de experiência, em termos de vivência, ela tem essa capacidade maior de se colocar na posição do cliente. A gente percebe isso nos postos de combustível, né, onde os frentistas, a gente percebe claramente que a faixa etária desses frentistas, ela vai aumentando, ela tem aumentado, tá? E isso não é por acaso, né? É justamente para ter essa melhor qualidade de atendimento. A gente tem percebido isso nos caixas dos supermercados, tá? E aí eu posso trazer isso para as lojas de conveniência. Então, no caixa de supermercado, deixou de existir muitas vezes tinha jovem aprendiz, ou tinha pessoas muito, muito novas ali trabalhando, que, por enquanto, tinham pouca habilidade, né, de fazer essa troca com os clientes. E os caixas de supermercado estão contratando pessoas mais maduras, né? Justamente para ter essa última oportunidade, porque quando você está no caixa, você está saindo do estabelecimento. Então, é a última oportunidade de eu proporcionar confiança, credibilidade e um nível melhor de relacionamento com o consumidor. Isso está acontecendo também nos postos de combustível, né, nas lojas de conveniência e principalmente no atendimento dos frentistas. Legal. E quando a gente fala também, Renato, sobre a questão da infraestrutura, né, da estrutura física do posto, o que mais você poderia trazer para a gente também, né? A gente está entrando quase que no negócio como um todo, falando da pista, falando da loja de conveniência, falando da troca de óleo, do atendimento. Mas você também percebe que tem outros pontos do espaço físico que pode ser um diferencial. Assim, você acha que é importante talvez criar algo como um espaço de convivência, algo que seja agradável? O que você enxerga nesse aspecto? Sem dúvida nenhuma é importante, tá? As áreas do posto de combustível, elas são normalmente áreas grandes, né? Então, existe essa possibilidade de você ter um espaço para pequenas manutenções, vamos chamar assim, como a gente diz hoje, espaço de troca de óleo. A lavagem do veículo também é um atrativo muito grande, porque as pessoas gostam, né, ainda elas adoram o carro, né? O carro é quase que uma extensão da pessoa, entendeu? Então, e ter o carro limpo com opções de lavagem, né? A gente vê, por exemplo, equipamentos hoje que oferecem lavagem automática, né? Que vão desde, vou falar o exemplo aqui onde eu moro, tá? De R$20 até R$70. Então, aí você pode escolher uma lavagem com um tipo de shampoo com cera, lavagem de roda, não tem lavagem de roda, tem secagem automática, né, com ventiladores automáticos, sem secagem automática, né? Então, você tem uma variedade muito grande. De novo,
quanto maior a diversidade que você oferece, mais tempo os consumidores têm a tendência de permanecer no seu estabelecimento. Então, quando eu vou num posto de combustível, eu abasteço meu carro, eu paro, eu tomo um café, eu deixo meu carro para fazer uma lavagem, muitas vezes, né? E ainda você pode ter extensão dos serviços do estabelecimento, com a terceirização de alguns espaços. Então, a gente tem hoje postos de combustível que tem espaços que eles fazem locação para lavanderia, para outros serviços pequenos, né, que podem ser atrativos para as pessoas, né? Então, serviço de reparo de roupa, né, hoje não existe mais, né, locadora de vídeo, mas antigamente existia isso. Então, assim, são pequenos serviços, né, que podem ser agregados e que aumentam a permanência do cliente naquele estabelecimento. E, de novo, vou ser repetitivo, quanto mais tempo o cliente permanece ali, maior a chance dele consumir tudo aquilo que o estabelecimento oferece. Muito interessante. Então, assim, a gente sempre discute isso nos nossos treinamentos, mas queria reforçar aqui. Então, quer dizer que quando a gente olha para o posto, né, para a loja de conveniência, a gente está trazendo ali, transformando esse estabelecimento em um verdadeiro hub de conveniência mesmo, né? Um espaço, né, falando de loja de conveniência, por exemplo, trazendo esse espaço que ele vai muito além ali só do café, né? Então, você até comentou, né? Eu vou no posto, eu abasteço meu carro, mas eu vou na loja, eu tomo meu café. Aí, se eu tenho um espaço de convivência, ou às vezes a pessoa precisa fazer uma reunião, para ali, conecta. Então, ele vai além de só ser um lugar para comer e beber, né? Exatamente. Você falou tudo, né? É um hub de conveniência. Tá? Então, quanto mais eu entendo, né, eu como proprietário, como administrador do estabelecimento, quanto mais eu entendo o tipo de conveniência que aquele público demanda, maior a minha capacidade de proporcionar, de desenvolver aquilo e de fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo. Então, a gente vê postos de combustível que não tem mais aquela mesinha de plástico, né? Eu não vou dizer que quem tem aquela mesa de plástico não seja bom, não é isso, mas em alguns locais os consumidores, os clientes, demandam um nível de qualidade maior. Então, estabelecimentos investindo no mobiliário um pouco mais estilizado, um pouco mais preparado, né? Muitas vezes até com sofá, com poltrona. A iluminação também é muito importante, ninguém gosta de chegar num lugar escuro, né? Então, os lugares mais iluminados, né, sem exagero, obviamente, mas os lugares com boa iluminação, eles proporcionam maior nível de consumo também, tá? Então, são todos aspectos que, se o proprietário, o administrador, consegue ter essa leitura, consegue perceber o cliente, eu acho que essa é a grande sacada. Né, entender o que aquele público daquela região, daquela cidade demanda de um estabelecimento como um posto de serviço, como um posto de combustível. E aí você pode agregar nesse espaço tudo aquilo que você quiser para proporcionar mais credibilidade, mais confiança e muito mais consumo. Excelente. E, assim, né, eu acho que é a pergunta que a resposta, né, que o revendedor quer ouvir é como que ele sabe que ele está indo para o caminho certo, né? A gente só olha ali para as vendas ou tem outros aspectos que é importante ele checar? Boa, eu gosto muito de um tripé, de um triângulo, que são 3 P's, né? Eu preciso ter processos bem estabelecidos, eu preciso ter pessoas bem treinadas, bem capacitadas e habilitadas para fazer um bom atendimento, e eu preciso medir a performance, né? Então, eu preciso medir, eu preciso ter indicadores, né, os famosos KPIs, né, quanto tempo de permanência as pessoas ficam no estabelecimento, qual é o ticket médio, qual é o preço médio dos produtos que eu estou comercializando,
E aí você não pode comparar aquilo que você vende na loja de conveniência com aquilo que você está vendendo na troca de óleo, ou, por exemplo, na área de limpeza, de lavagem. São coisas diferentes. Eu preciso medir o ticket médio e o preço médio, né, nas áreas de forma independente. E aí eu consigo ter dados suficientes para perceber, né, interpretar esses dados, né? Se eu estou crescendo em relação ao mês anterior, se eu estou crescendo em relação ao mesmo mês do ano anterior, né? E aí existe toda uma prática de gestão para a gente fazer essa mensuração de resultados. Mas isso é muito importante, porque é aí que vai determinar com fatos e dados se você realmente está tendo êxito ou não. Não é pelo achismo, né? Eu acho que o meu negócio está indo melhor. Eu acho que as pessoas estão vindo mais aqui no meu estabelecimento, mas elas realmente estão consumindo, que é isso que vai fazer a diferença da última linha do seu DRE, da última linha da sua lucratividade. Muito bom. E a gente está caminhando agora, Renato, para o encerramento aqui do nosso episódio, mas para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse aqui alguma dica prática para o nosso revendedor, para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, que tem um posto de serviço e que ainda precisa melhorar as vendas aí ainda esse mês, né? Ainda tem muitos dias aí pela frente. Legal, vamos lá. Bom, a dica que eu deixo, muita coisa que talvez eu vá falar aqui não seja de curto prazo, mas seja de médio, tá? Mas uma grande dica, não ache que baixar o preço do combustível vai fazer com que você aumente as suas vendas, tá? Isso pode acontecer num determinado momento, mas você não vai conseguir, você que eu falo, o proprietário, tá? O empresário, dono de um estabelecimento, você não vai conseguir manter isso baixo sempre. Então, e toda vez que você subir o preço, todo mundo vai esquecer que você baixou, mas vai lembrar que você subiu, e o cliente vai sumir do seu estabelecimento. Então, o preço do combustível não é algo determinante para você cativar. Eu acho que a palavra-chave é essa. Eu preciso cativar o meu cliente. E eu vou cativar o meu cliente através de bons serviços, uma boa equipe com bom atendimento, né? Mas principalmente entender o que o meu cliente busca, né? E proporcionar aquilo que ele quer e aquilo que eu posso fazer com que ele permaneça mais tempo no meu estabelecimento. Então, eu acho que isso é a grande dica. Não pense que baixar o preço do combustível vai cativar o seu cliente. E eu digo até que no caso de combustível é o efeito contrário, porque um combustível muito barato gera desconfiança. Por que esse combustível está muito barato? Será que ele é bom? Sim. Será que isso não é um combustível de má qualidade que vai fazer mal para o motor do meu carro? Então, eu acho que o caminho não é o preço do combustível, mas sim o valor que o cliente percebe em tudo aquilo que você oferece no seu estabelecimento. Essa é a grande saída. Isso não se constrói da noite para o dia, mas se constrói através de pequenas atitudes, de pequenas ações, de pequenas atividades, com muita disciplina para fazer com que isso realmente possa se converter em resultados. E uma questão de cultura também, né, Karen? Não adianta o dono do estabelecimento ter uma ideia, mas não consegue fazer com que a equipe compre essa ideia e trabalhe em prol dessa ideia. E aqui nós estamos falando de geração de cultura. Excelente, Renato. Olha, quero te agradecer aí pelo conteúdo de hoje. Foi muito bacana. Você passou aí praticamente por todas as áreas do posto de serviço, né, do negócio, e dividiu aí um pouquinho das dores, né, e ao mesmo tempo trouxe aí algumas soluções práticas que o revendedor, que a nossa audiência que está acompanhando aqui pode aplicar, né, ou aprimorar, para quem já aplica, aprimorar alguns conceitos. E a gente sabe que tem muitas coisas do posto, né, do dia a dia, a gente não tem aqui a intenção, a pretensão, né, de ensinar nada para um revendedor, principalmente revendedores que já estão aí com muita bagagem, com muita experiência, mas que a gente sabe que às vezes no dia a dia do negócio a gente pode
esquecer de alguns processos, ou esquecer de olhar para algumas frentes, ou às vezes a rotina consome a gente, e isso, né, faz parte de qualquer negócio, de qualquer trabalho, de qualquer profissional. Então a gente precisa revisitar algumas coisas que a gente fala assim, isso eu já sei, mas sei e estou fazendo, sei e estou praticando, sei e estou observando, né, porque você até trouxe essa questão do preço aí no final, que muitas vezes o revendedor pode ficar muito preso ao preço, mas não é exatamente isso que vai realmente, com a palavra que você usou, cativar o seu cliente. Ele quer realmente uma experiência, né? A gente está falando muito sobre experiência porque o nosso produto já é commodity, né? A gente sabe que a concorrência ela é muito acirrada também no mercado de varejo, então as pessoas querem algo a mais, que elas querem ser surpreendidas, né? E às vezes essas surpresas nem sempre precisam ser grandes coisas, né? Ela pode ser aquele básico bem feito que a revendedora deixou de fazer, deixou de atentar. Então, isso é muito importante. Então, muito obrigada pelo conteúdo, por tudo que você trouxe aqui, né? Enriqueceu aqui a nossa bancada do Tanque Cheio. E espero revê-lo aqui em outros episódios. Maravilha, Karen. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Você falou uma coisa muito importante, a questão de fazer o básico bem feito, né? Eu acho que isso, as empresas e as equipes, principalmente as equipes comerciais, elas têm resgatado isso, né? Fazer o básico bem feito já é uma grande diferença no mundo em que todo mundo tenta se reinventar, tenta coisas mirabolantes e muitas vezes esquece de fazer o básico. O básico bem feito ainda funciona muito bem e pode se tornar um grande diferencial. Espero ter contribuído, conte comigo sempre que vocês precisarem e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui do Tanque Cheio. Bom, agora eu falo com você, revendedor, que nos acompanha aqui, né, semanalmente e agora passa a acompanhar quinzenalmente. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente, sempre acompanhando. Espero que esse conteúdo seja útil para você. A gente sempre frisa isso. Não adianta ter só conteúdo, né? A gente precisa praticar no dia a dia, no nosso negócio principalmente, aonde cada vez mais a gente tem uma concorrência que a gente precisa buscar diferenciais, fazer com que, qual foi o cerne desse conteúdo aqui, qual foi o foco, o que é o diferencial, o que faz um consumidor ir para o seu posto e não para o outro. Então, esse que é, digamos assim, o nosso dever de casa. É o que a gente realmente precisa revisitar no nosso dia a dia e aplicar todos esses conceitos para que cada vez mais clientes voltem ao seu negócio. Contem com a gente, você sabe, aqui na Ali, aqui na Academia Corporativa e no Tanque Cheio, educação faz parte da estratégia de negócio. Agora é com você. Até mais. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.